Prontinho, gravando. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Sinto duplo prazer de receber todo mundo hoje, já pedindo desculpas pela nossa falha técnica, e ainda nós não descobrimos qual é, mas a gente promete ser mais cuidadoso daqui para frente. Obrigada pela compreensão e peço que todo mundo continue compartilhando o novo link com quem puder, porque é óbvio que a gente não consegue passar para tanta gente ao mesmo tempo. O tema de hoje surgiu de muitas conversas que a gente teve eu compartilhei errado, eu vou interromper e voltar. Ah, na comissão científica, principalmente a partir da leitura que alguns de nós fizeram, do livro do Iga, A Mente Educada. E a gente foi procurar em Montessori e em outros autores quais as referências que existiam sobre esse tema, né? A, a gente tem pouca, ah, vamos supor, pouca vivência dessa questão do herói, né? E que esse herói, às vezes, fica só na base, do, como é que eu vou dizer, daquela visão infantil, né? Do herói da Branca de Neve, ou os príncipes eram os heróis dos contos de fadas, e o conceito fica limitado a isto, né? A gente fica na sensação de qual seria essa importância. Na visão do Eagle, eu não estou conseguindo botar a tela única, a tela está aparecendo todas ao mesmo tempo, é isso? É isso. É, Tá. uma, se você quiser colocar a tela cheia, é lá Ah, embaixo de tudo, o quarto hum, ícone, da esquerda para a direita. Tem quatro íconezinhos lá embaixo, é o quarto da esquerda para a direita. E este, que é apresentação de vamos ver se tá slide, certo para nós aqui. ok, pronto. Só que foi para o último, então deixa eu voltar lá. Ah, tá. Infelizmente só apareceu para você, Dimara. Vai precisar apertar Não? ESC, ESC? ESC. Aí Hum, você vai interromper o compartilhamento. ok, Aí no PowerPoint você vai colocar em tela inteira. ok, Aí você vai apertar Alt Tab, hum, vai voltar para o Zoom. sim, Pronto. Agora você vai clicar em compartilhar lá embaixo. só que eu não estou conseguindo voltar para o Zoom. É para ser Ó, Alt tá Tab, bom. senão você faz Alt Tab Tab. Não está saindo, tá? Quer me mandar, Edmar? Vou tentar. Agora não estou conseguindo nem sair daqui. Para sair da tela inteira do PowerPoint é só o ESC mesmo. Pronto. Desculpa, é que te falando sem olhar é difícil. Eu posso ter pulado É, alguma coisa. bom, deixa eu tentar. Eu não sei se fica muito ruim para vocês, mas eu vou tentar aqui fazer alguma coisa. Parará. Não vai adiantar, ele volta a. Se você não se incomodar em ficar com um pouquinho do resto da tela, a gente não se incomoda. Você pode botar aquela mesmo e só aumentar o zoom. Aí o Tá slide ok, fica grande pra gente. tá ok. Vamos lá aqui. Ai, ai, hoje parece que não é o meu dia. Vamos lá. É sim, vai ser uma palestra maravilhosa. Tá Estou Exato. aqui esperando para. É só o comecinho pra gente entender a importância da jornada do herói no herói, entendeu, Edmar? Tá bom. A- a- Eu começo comprovando que eu não sou a heroína da noite. Tá bom. Ali embaixo, Edmar, onde É, tem aqueles íconezinhos, tem um mais e um menos. tá. Você vai clicando no mais
e ele vai aumentar o tamanho dos slides até ficar um só na tela. Deve funcionar. Não, chegou no máximo, mas acho que É, ficou mas a legal. gente consegue trabalhar. Tá. Bom, o que eu estava pensando na releitura do Egan, né, o que que ele fala? Ele disse que esse herói, ele é um arquétipo, né? A gente poderia até ir mais longe na psicologia, mas acho que não é o caso e a minha competência também nesse ponto fica limitada. Mas ele é um arquétipo poderoso, porque ele mais de seis, dependendo. A gente sabe que essas medidas de faixa etária são flexíveis, depende muito da criança, da comunidade e do contexto, tá? São crianças que têm um pensamento mítico, né? Como os primeiros homens tiveram. Então, daí vem a força que estimula essa imaginação e a identificação com experiências humanas. Então, a questão dos heróis é mais ou menos por aí, né? E na infância eles são muito fortes, tanto na primeira como na segunda infância. Ele vai evoluindo de uma certa forma, mas a questão vai acontecendo, né? Na segunda visão do Idgan, ele diz o que que esses heróis ajudam, que eles dão sentido para o mundo, né? Eles atuam na conceituação do certo e do errado, na conceituação de persistência, de força, e essas narrativas são estruturas para entender eventos de vida e as suas relações. Então, se você lembrar na sua infância, eu me lembro, por exemplo, do encantamento que eu tinha com um tio que era major do Exército Brasileiro, e ele era o prefeito militar, de Fernando de Noronha. Então, para mim, aquilo era o máximo. Imagina, ele morava numa ilha longe, né? Eu não conhecia o mar, a minha cidade é bem no interior de São Paulo. Eu precisava de muita força para imaginar uma água que não tinha fim, né? Então, e ele mandava num lugar nessa água. Então, quando ele vinha visitar, ainda chegava com aquela farda toda brilhante, era o herói da minha vida, né? Então, quando ele fala, né, que engaja a imaginação, a emoção, né, e que essas histórias despertam curiosidade, né? Por exemplo, para mim foi assim, me forçou a imaginar como era o mar, como era uma ilha, né? Uma menina pequena no interior de São Paulo tem dificuldade para forçar a imaginação nesse sentido. Mas é um ser que enfrenta desafios e vence, né? Essa é a questão que o Egan coloca da importância desses heróis, né, na infância. Então, é através deles que a gente vê que desafios podem ser vencidos, né? E que são para ser vencidos. Que transcender a limitação pode ser uma arte, pode ser uma coisa que me sei lá, e quais são os limites de uma criança? O meu era aprender a andar de bicicleta em duas rodas, né? Para poder parar de ir a pé para a escola e ir de bicicleta seria eh, uma grande conquista, o meu status ia melhorar. Então, aqueles desafios pequenos para o adulto e que para a criança são enormes, né? Como é que você consegue? A figura do herói te diz: você pode conseguir isso, você consegue fazer. Então, a compreensão de realidade vem muito dessas narrativas, né? Eu vejo na narrativa e eu trago aqui para a minha realidade. Então, quem é esse herói? É um cara corajoso, ele é forte, né? E às vezes a gente vê isso nas crianças pequenas, principalmente crianças ali entre 3 e 4 anos, quando tem algum conflito na escola e que eles não conseguem resolver no pátio, você ouve muito essa frase: eu vou chamar meu pai, né? E às vezes você conhece o pai daquela criança, sabe que ele tem quase 1,70 m, né? Meio mirradinho, mas para aquela criança é um homem que vai resolver todas as paradas, inclusive as físicas.
né? Então, é nesse sentido que o Egan traz para a gente é, pontos para a gente observar, pontos para a gente ver como é que a criança encara estas questões, né? Então, quando você vê, vocês já repararam, quem tem educação infantil e fundamental, e quando as crianças cruzam, por exemplo, a educação infantil 3 a 6 está saindo da quadra e está entrando os jovens do Fundamental 2, né? As crianças olham para aqueles jovens como heróis, porque eles conseguem chutar a bola no lugar certo, porque eles ficam ali. Então, é esse conceito de herói que o Egan traz, né? Não é só o Hércules que nós usamos para provocar vocês, ou o Homem-Aranha, e às vezes a gente até precisa minimizar um pouco, né, esses heróis de quadrinhos, porque nem todos têm essas características de persistência, de coragem, da defesa, né? É, então, o que que o Egan nos diz? Que não é só um personagem de ficção, né? Mas é catalisador para o desenvolvimento, para a imaginação, para o desafio, né? Para uma compreensão de lidar com as dificuldades e, com isso, trazer a construção da resiliência. Eu fiquei procurando muitas coisas que a gente viveu, né? Na escola, como professora, como diretora, como mãe. Eu me lembro, uma vez tinha um garoto que estava agrupada de 3 a 6. O menino cismou com uma determinada menina. E todo dia tinha uma encrenca, né? Ou era um puxão de cabelo, ou era um não sei o quê, o patatá. Todo dia tinha uma encrenca. Isso era relatado no portão. Quando foi um dia, o pai da menina se atrasou e foi buscar, e as duas crianças estavam na escola. Mas E dá a para fazer menina, umas e a técnicas? menina, por algum motivo, demorou para chegar no portão, mas o menino subiu primeiro. E o pai conversando com aquela criança, um menino encantador, e ali os dois no maior papo, né? De repente, ele falou: Mas qual é o seu nome? E quando o garoto diz o nome, ele identifica o grande agressor da filha dele. A cara de espanto do pai, eu me lembro até hoje. Ele olhou para mim e disse: Mas ele é? Né? Como dizendo assim, qual era a imaginação do pai desse agressor da filha, né? Era um menino com o dobro da idade, o triplo do tamanho e coisa e tal. E, no entanto, quando a menina chegou, ela apresentou para o pai. Ah, você conheceu? Ele é o meu amigo, né? Então, essas relações de criança e a imaginação da família, muitas vezes a gente não sabe observar. E a gente não sabe ver como é que a criança vê estas questões, né? Do agressor, do agredido, o que é modelo, o que é amigo, o que não é amigo, etc. Mas saindo do IGA, eu encontrei a Isabelle Amado. E eu gostei muito dessa provocação que ela traz, né? Que ela diz, então, né, que os atos de bravura, de altruísmo, sempre são atribuídos aos heróis. Mas será que os verdadeiros os heróis usam capa, espada, têm superpoderes? Ou eles caminham do nosso lado no dia a dia? E será que esse super-herói não pode usar saia? Né? A gente vê a questão dos quadrinhos, as mulheres são meio discriminadas, né? Os heróis, na sua grande maioria, são homens. Então, onde está o heroísmo feminino? Gosto dessa pergunta, dessa da Isabelle. Então, como é que a gente apresenta estas questões para as crianças, né? Eu fui fazer uma testagem em casa. Eu gosto de, quando estou estudando uma coisa, se eu tenho criança por perto, eu dou uma provocada. Aí eu cheguei para minha bisneta, que tem 4 anos, né? Conversando com ela um tempo atrás, eu perguntei para ela: de quem você gosta assim, que é forte, que é corajoso? Ela olhou para mim e disse assim: o meu pai.
Eu disse, o seu pai é corajoso? Ela disse, é. Bisa, você esqueceu que ele dá aula de papapá? Eu falei, puxa vida, eu esqueci mesmo. Aula de papapá é aula de boxe, né? O pai dela é professor de educação física e é treinador de boxe. Então, para ela é o máximo ter um pai que dá aula de papapá. Aí eu falei, bom, mas e se você não tirar o papai? Quem é a outra pessoa assim que você acha que é corajosa, que é forte? Ela parou um pouco, pensou e disse assim: eu acho que é a diretora da minha escola. Eu falei, e por que que a diretora da sua escola é grande, é forte? Bisa, ela manda nas professoras. Foi o grande argumento que ela me deu. Então, vocês percebem que a gente vai lidando com esses conceitos sem saber qual é o pensamento da criança. Então, às vezes, nas conversas, eles entregam muito para a gente, né, qual é o conceito que tá ali, correndo nessa situação, de criança e tudo mais. Mas, e aí? Eu fui ver, voltei no Iga, e o Iga então diz que a criança se identifica com o herói porque ela internaliza características positivas e vai modelando o seu comportamento, né? Se ele pode fazer isso, eu também posso. E aí você percebe que a postura do herói, a postura da pessoa forte, corajosa e que inspira confiança, vai mudando no correr da infância e no início da adolescência. Quando a criança sai desse período que o Egan chama de mítico, né, e que a Montessori chama de mente absorvente inconsciente, e tem a passagem para mente absorvente consciente, o que que acontece? A necessidade do herói permanece, mas aquela questão de muito superpoder ou de muita coisa mítica, né, fora de realidade, é minimizada. E eles então começam a ter heróis que têm alguns poderes, mas eles têm o fio terra, né? Eles têm alguma coisa que os aproxima da realidade, que os aproxima do cotidiano, da vida de qualquer ser humano. A primeira vez que eu li isso do Iga, eu falei, puxa vida, como é que é isto? Quem são esses heróis que têm fio terra, né? Na época, o fenômeno do Harry Potter estava começando. Aí eu falei, puxa, o Harry Potter tem essa característica, né? Ele é um bruxo, ele tem algum poder, mas ele é um menino. É órfão, usa óculos, né? Super-herói não pode usar óculos, né? Tem que ter visão, parará. É, e ele foi, assim, ficando na casa daqueles tios que não o tratavam bem. Aí voltei para minha infância, né? O sítio do Pica-Pau Amarelo, no Monteiro Lobato. Gente, tem as duas coisas. Tem as figuras míticas, a Emília, o Visconde, são criaturas de imaginação. Mas Dona Benta, Tia Anastácia, Pedrinho, a, a própria Narizinho, são seres da vida cotidiana. Então, no sítio do Pica-Pau Amarelo, o fantástico e a realidade convivem. E é isto que atrai a criança nessa faixa etária. Então, quando você vai ver os livros que atraem as crianças, esses dois componentes estão presentes, né? Os heróis de ficção e os heróis de realidade. Às vezes na mesma pessoa, né? Se você pensa nos heróis de quadrinho, é, o Super-Homem era mais forte na minha infância. O Super-Homem tem o Clark Kent, né? E o Clark Kent não tem poderes. Ele segue uma vida aparentemente dentro de normalidade. Então, qual é a diferença dessas questões da ficção e da realidade que convivem nessa faixa etária, né? É na natureza do heroísmo, vamos assim dizer. O herói de ficção, né?
A característica é superpoderes, né? Habilidades extraordinárias, ações heróicas em contextos fantásticos, que isso é o caso das lendas gregas, né? Perseu, o próprio Hércules. Qual é a função dessas lendas? Primeiro, é o entretenimento, né? Que tiveram uma função lá na antiguidade e outra função de agora na contemporaneidade. Mas eles também inspiram, eles criam modelos de comportamento idealizados e refletem valores sociais. Então, quando você vê, é muito interessante, quando eu estava montando, né, dando uma sequência, eu lembrei de uma palestra que eu assisti de um grande estudioso gaúcho, o Outeiral, um psiquiatra. Uma vez ele deu uma palestra na Associação de Psicopedagogia sobre a transição de valores, né? E principalmente os valores que aparecem nas narrativas, nos heróis, etc. Então, ele fez dois contrapontos, né? O primeiro foi o filme Casablanca. Muita gente aqui pode não ter assistido, mas é um filme dos anos 40, início dos anos 50, e Matrix, que foi um outro filme que mudou uma realidade. Eles apresentam heróis, mas são heróis completamente diferentes, mesmo que seja ficção. Em Casablanca, o herói se sacrifica pelo amor à pátria, pelo amor à mulher que ele escolheu, né? Ele é um herói pelo sacrifício que ele faz. Em Matrix, a velocidade começa a aparecer, né? E as questões são resolvidas numa rapidez, sem muito sofrimento, não há muito peso nas decisões tomadas. Então, na época, ele ainda brincou conosco. Somos professores Casablanca que estamos trabalhando com uma geração Matrix. Então, a gente começa a ver que os heróis da nossa infância não são os heróis de hoje, né? E principalmente na rede social, a gente começa a ver a construção de alguns heróis que correspondem a um valor social que está se permeando, mas do qual a gente às vezes não gosta muito, né? Hoje eu estava numa reunião de professores e quando a gente estava falando das questões de escolhas, né? Um professor disse que estava conversando com crianças de Fundamental 1 sobre futuro, etc. E vários meninos, quando ele perguntou, mas o que que você pretende ser? E as crianças responderam, influencer. Eu quero ser influencer. Mas influencer do quê? Não, influencer. Ele não estava preocupado ser influencer de alguma coisa. Mas o que que você vai fazer? Vídeo, né? Então, percebem que as coisas estão mudando e a gente precisa estar atenta a essas mudanças, né? Principalmente com esses heróis que aparentemente são de realidade, mas trazem muita ficção. Qual é o herói da realidade? A coragem, deveria ser o altruísmo, a determinação, o impacto positivo das suas ações na sociedade e a inspiração, que vem de momentos reais, né? E que esses heroísmos podem trazer transformação social. Quando eu era uma jovem normalista, é, antes da escola normal, eu ainda estava em Itararé, eu tinha uma colega de classe que sofreu a perda dos pais numa sequência assim muito pequena e já era uma família de pouca renda social. E a nossa professora de português levou essa colega para Sorocaba. Por coincidência, eu me mudei para Sorocaba também. Conseguiu uma bolsa de estudo para ela fazer um curso de enfermagem em período integral e ela fazia o curso normal à noite. E o meu pai, conversando com as pessoas que vinham em Teraré, descobriu que essa minha amiga estava morando
junto com uma senhora idosa que tinha cedido um quarto no porão para ela morar, e que ela só se alimentava no curso de enfermagem. Ela não tinha renda, né? E era disso que ela sobrevivia em termos de alimentação. Na época, meu pai tinha um hotel, então ele convidou essa colega para que entre o curso de enfermagem ou da escola normal, ela passasse lá no hotel, a gente morava dentro, para jantar conosco. Mas ela era uma menina orgulhosa, e o meu pai percebeu. Ele disse: Não, é que um dos meninos está indo muito mal de matemática, será que você não consegue dar uma aula para ele? Então ela fazia revisão, e foi assim, fomos administrando. No aniversário dela e no Natal, nós éramos 5 irmãos, a mamãe fazia que cada um de nós desse um presente a ela, para que poder suprir necessidades básicas, às vezes, né? Ela virou a minha heroína, né? Porque como ela era forte, como é que ela dava conta de tudo aquilo? A minha vida era muito fácil. Eu não trabalhava, eu não tinha roupa, comida, tudo pronto, né? E às vezes as notas que ela tirava nos cursos eram melhores que a minha. E aquela postura de resistência de uma colega da minha idade foi um modelo para mim, um modelo de resistência. E lógico que o meu pai não deixava barato, né? Qualquer coisa que a gente falhasse, ele dizia: Vocês não têm vergonha? Olha a Esmeralda como dá conta, né? Então, a Esmeralda virou uma heroína para nós todos. Então, é essas questões que a gente precisa observar no entorno dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas crianças da escola, para ver quais são os modelos que eles estão vendo, né? Que tipo de heroísmo eles estão absorvendo. Aí fui procurar no livro de filosofia para criança, do Lippmann, o que que o Lippmann, como filósofo, considera características de heróis, né? E nós sabemos que são algumas que preponderam. A paciência, em primeiro lugar. Então, quando a gente vê que, principalmente a mitologia grega, a gente pode tirar muito exemplo dali, né? As parcas que teciam os fios da vida eram exemplos de paciência, né? A questão da liderança, do orgulho, né? O orgulho positivo de você ter satisfação. A, a Montessori diz em alguns textos que a gente não precisa premiar, né, ou as ações das crianças, porque a satisfação tem que ser interna. É desse orgulho que eu estou falando. A satisfação de ver uma coisa bem feita, ou de conseguir superar uma dificuldade, né? A resiliência, a capacidade de vencer frustração, eu acho que essa anda em falta ultimamente, principalmente nas nossas crianças e nos nossos jovens, né? Disciplina, a organização, né? A organização interna para que você consiga produzir. Não é a disciplina no sentido de ordem unida ou coisa do gênero. Não, é questão de organização, né? Quando a Montessori diz que é do ambiente externo que vem a organização interna, é a disciplina do ambiente preparado que vai fornecer uma disciplina de trabalho, determinação, poder, prudência, bom senso, né? Sabedoria, coragem. E às vezes essas narrativas são, são importantes. Eu vou voltar no meu tio. É, eu nasci em 47. A Segunda Guerra já tinha terminado. E ele, de Fernando de Noronha, ele foi para a Itália. E eu me lembro quando ele chegou na minha cidade, um herói de guerra, né? E na época ele já era coronel. Então, houve recepção na estação. Vocês não podem imaginar o que é uma cidade pequena. O trem era. A estação de trem era um ponto fundamental na vida da cidade, né? Então, todo mundo na estação de trem, banda, tarará,
para receber um herói. E era o meu herói. Poxa, de repente ele virou o herói da cidade. Gente, eu chorei quando ele chegou, sabe? Então, são essas emoções que as crianças têm e que a gente precisa conhecer, poder trazer, né? Então, a gente vê que tanto esses heróis de ficção quanto os de realidade, eles têm um papel importante na formação de valores e de ideais, especialmente em crianças e jovens. É, eu tentei conversar com pessoas para ver outros exemplos que não fossem os meus. Eu estudei interna durante um tempo e a leitura era a grande saída da gente daquela realidade, né? E eu me lembro que eu li a, a, a biografia de um médico que descobriu ah, por que muitas mulheres morriam no parto, né? E ele descobriu que era a falta de higiene das parteiras e dos médicos que faziam os partos. Mas ninguém acreditava nele. Então, ele colocou um dedo ferido numa mulher que estava com a famosa febre do parto, que eles chamavam de puerperal, e ele morreu de febre de parto. E com isso ele provou que a pesquisa dele estava adequada. Gente, que herói. Eu fiquei dias relendo aquela biografia, né, com que coragem desse homem de morrer para provar uma ideia, etc. Eu sou de uma outra geração, eu sou geração Casablanca, vocês estão lembrando disso, né? Então, a leitura era a grande fonte de informação. Mas hoje, que heróis as nossas crianças têm acesso? O que as redes sociais trazem? Qual é o modelo que a gente está fornecendo? Eu digo a gente assim, escola, família, né? O que está chegando neles? Então, a realidade, a gente precisa dos dois, dos heróis de ficção e dos heróis de realidade. Então, a gente precisa acompanhar. Então, essa formação de valores perpassa por essas situações. E aí a gente vem com uma pergunta, né? Como que a gente apresenta para as crianças e para os jovens isto? Qual é o conceito de herói? Vamos discutir isso aí, né? Mostrar essas questões do herói da ficção, o herói da realidade, quais são as características de um herói de verdade, que esta sociedade espera, que esta escola pretende, que estas famílias desejam, né? E, e a gente pode conversar sobre esses méritos, sobre essas questões. E não ficamos só à mercê das informações que vêm das redes sociais, né? Por exemplo, quando um grupo de crianças de 9 para 10 anos tem como única opção de escolha no futuro ser influencer, e não é a primeira vez que eu vejo esta resposta, a gente precisa repensar, né? Do que está acontecendo. É, então, a minha provocação final, e para a gente continuar conversando, porque o objetivo dessa noite é quem apresenta falar pouco, para a gente poder conversar bastante, é a pergunta assim: qual foi o herói da sua vida? Né? Qual foi, que lembranças você tem? Ou quais foram os heróis da sua vida? Na infância, o que você teve? Na adolescência, quem você procurou? Né? Ah, tem um outro autor que não o Egan, ou até pode ser ele, eu não estou bem certa agora, que diz que na adolescência as crianças e os jovens procuram modelos. E quando a gente não fornece, eles acham. E nem sempre o que eles acham, a gente concorda, né? Com as qualidades ou com as características. Como diretor de escola, uma vez o pessoal do Fundamental 2, a gente estava um pouco nessa discussão e eles tinham que escolher uma biografia
para fazer. De alguém, a gente não chamava de herói, mas de alguém que eles admirassem e respeitassem. E dois meninos escolheram um jogador de futebol que estava famoso na época. E eles vieram me perguntar se tudo bem. Eu disse: olha, eu não faria. Eu não sei, é uma pessoa importante, você gostaria de ser, mas será que eles têm respeito? Ah, mas por que que você não gosta? Eu falei: vamos comparar? Vamos pegar um outro esportista para ver se essas qualidades batem, se a gente pode analisar igualmente? E então eu contrapus com o Senna, que tinha até morrido recentemente na época, e o Raí, que era um futebolista também de renome, jogador de São Paulo, etc. E aí a pergunta que eu fiz foi: o que esses quatro, que tinha dois do lado de cá e dois do lado de lá, o que esses quatro fizeram com as suas fortunas? Então, os meninos descobriram que o Raí tinha uma fundação chamada Gol de Letra, né, que ajudava muita gente, não só na cidade, como no estado de São Paulo. E que o Sena também tinha uma fundação, que também ajudava muita gente. E eu falei: e o que esses outros dois fizeram? Um deles caiu na risada e falou assim: de Mara, ele compra muita Ferrari. Eu falei: pois é. E eles desistiram de fazer. Um escolheu o Raí, outro escolheu o Senna para fazer a biografia. Então, eu acho que nessas questões a gente pode apresentar, né, biografias e pessoas que provoquem respeito, principalmente. Nós, montessorianos, temos a certeza de que a nossa função como escola e como pais ou avós não é só dar informação, uma característica das escolas montessorianas. Então a gente também tem que procurar oportunidades em que eles possam escolher a quem admirar e a quem inspire respeito, principalmente. Acho que o meu recado fica por aqui e agora a gente pode partir para uma conversa, ok? E eu Muito preciso de água. obrigada, Edmar. Uau, uau. Vamos, é para provocar? Samara, bom te ver por aqui. Boa noite. Quem mais que eu estou vendo aqui, que eu conheci? Naira, bom te ver. Magali, faz tempo. Você me ajuda, Gabriel? Eu preciso parar Sim, um sim. pouco. Nós tivemos agora uma participação aqui no chat da Sabinca, que escreveu: a minha pergunta é: o que é um herói para vocês? O que é preciso para ser um herói? Estou aqui pensando qual foi o herói da minha infância e veio essa pergunta. Disseram para mim que os microfones estão trancados, sem querer. Peraí, deixa eu ver. Não, vocês podem ativar, gente. Tá habilitado aí para ativar. Quem foi que fez a pergunta, Gabriel? Foi a Sabinca que escreveu essa pergunta. Sabia que eu posso dizer, voltando que eu estou ainda com o pensamento quente, os heróis na minha vida mudaram, de acordo com a minha faixa etária e com o meu nível de desenvolvimento. A paixão que eu tinha pelo tio Zenon, que foi o herói da minha infância, né, mudou, por exemplo, na minha adolescência. Na minha adolescência, eu fui, eu fui muito atraída para os serviços comunitários, e eu acho que isso fez muita diferença na minha formação. Eu fui escoteira, e isso me ajudou conhecer a biografia de Baden-Powell, o servir à comunidade. Aprendi muito durante o escotismo. Então, Baden-Powell foi uma pessoa importante na minha, no meu, na minha idade púbera, vamos assim dizer, entre os 10, os 13 e 14 anos, né?
E aí, em plena adolescência, minha paixão maior era Vinícius de Moraes. Era o meu herói poeta. Então, vocês vejam que a gente muda, né? Não tem um herói, mas de acordo com a vivência, as pessoas vão mudando. Mas o Vinícius também foi um poeta que ajudou a formar muito dos meus valores. É incrível, né, Edmara? Você, na fala toda, traz o tempo todo a questão da admiração. Eu, por exemplo, tinha um fascínio, eram heróis para mim, pelos músicos e escritores. Eu achava bárbaro a capacidade que eles tinham de fazer uma composição, de criar uma orquestra. Aquilo me deixava assim deslumbrada. E a mesma reação eu tinha quando eu li um livro. Eu era uma leitora assim, ávida, virava noites lendo. Então, estes foram os meus heróis na adolescência, na juventude. Na infância, eu lembro assim do Exército, que em Lages, uma cidade muito pequena, era ver uma pessoa fardada, um homem fardado, era o máximo. Então, isso que você trouxe lá de Tararé também, né? E a gente vai guardando isso, mas à medida que o tempo vai passando, esses heróis também vão mudando na vida da gente. Mas eu diria até para Sabinca isso: admiração por quem ela teve, ou por que situações, né, ela teve maior admiração. Eu acho que aí ela vai levantar os heróis da vida dela, não é? Stefani trouxe uma questão que eu acho bem interessante. Ela disse que se a gente só pensa assim em pessoas, né, distantes, que as pessoas quase sempre têm coisas admiráveis e outras não tão desejáveis, enfim, e que se a gente olhar só para pessoas que fazem grandes feitos, fica parecendo muito difícil e parece inalcançável, inibe as pessoas de procurarem isso. E eu acho bem interessante o que ela coloca e veio ao encontro de uma coisa que eu estava pensando, que é assim, né? Estava pensando em Montessori. Acho que ela, para mim, seria uma heroína, não de criança, porque não a conheci quando eu era criança. Acho que, como criança, realmente, o Monteiro Lobato, pelos livros que escrevia, ele e os heróis que ele criava, era muito o meu mundo. E aí, até com questões políticas, como a questão do petróleo e tal, que ele também falava nos próprios livros, né? Mas eu, pensando em Montessori, me veio uma coisa assim de que a Montessori procura fazer com que as crianças organizem isso que elas já têm dentro, né? E então acho que é importante a gente valorizar os atos de heroísmo que tem na convivência delas. Quando uma criança socorre outra que caiu, quando uma criança tem um ato de bondade junto a um colega, acho que essas são questões que podem ser valorizadas e que contribuem muito para essa construção do herói, sendo herói cada um de acordo com a sua possibilidade. Quando elas salvam um animalzinho que está numa situação complicada, então eu acho que são atos de heroísmo. E aí também acho que a própria Montessori tinha grande admiração por cientistas, por pessoas, por religiosos que se dedicavam a causas e que realmente são heróis, né? Eu tenho um pouco meus netos agora, os mais moços que já são adolescentes, eles assistem uma coisa, eles moram nos Estados Unidos, JET, deve ter aqui também, JET, Fest, qualquer coisa assim. Então me convidava para assistir os episódios e eu dormia. E eles me perguntavam por que eu dormia. Olha, porque eu olhava para aquilo e, para meu gosto, todos os episódios deram uma repetição. Era sempre a mesma coisa. Ele sempre ia para o futuro, resolvia alguma situação e voltava
sabe? Então eu acho que tem heróis mais complexos que as crianças poderiam também absorver. Acho que a gente pode procurar mostrar. Tanto assim, né, essa questão dos próprios colegas, com os coleguinhas mais velhos, como as pessoas da cidade que se envolvem em ações beneficentes, sei eu, que ajudam muita gente numa enchente, eh, né, coisas reais, pessoas reais que estão ali naquele contexto. Acho que, num certo sentido, o que a Edmara citou em relação à Alciana, e não me lembro qual era o outro, mas também, também pessoas comuns mesmo, pessoas de todo dia. Eu tô pensando na minha adolescência. Da minha infância eu não lembro muito, assim. Eu sei que meu pai e minha mãe, claramente, e minha avó por causa das histórias, e bisavô por causa de histórias, de como foi a imigração e uma infância muito difícil. A gente conhece essa história, né? E aí essa história da família foi importante. Mas depois. Estou pensando nessa questão tanto da complexidade que a Bebete falou agora, quanto da idealização que a Stephanie falou agora há pouco. Eu tenho a impressão, e Edmar, aí você me corrige com o Igan, inclusive. Eu estou tentando me apoiar nele, mas eu li muitíssimo menos que você dele. Eu idealizei, e na verdade até hoje idealizo alguns heróis. E me decepcionei com vários desses heróis no caminho, e aí, às vezes, 7, 10 anos depois, passei a de novo gostar dessas pessoas de uma maneira mais complexa, vamos colocar dessa forma, né? Um exemplo mais próximo da gente é a Lakshmi Kripalani, que é uma montessoriana que fez uma escola para crianças no campo de refugiados, tarará, que foi aluna da Montessori. Eu tinha lido só um depoimento dela e então admirava aquilo assim infinitamente. Aí depois tive contato com um texto muito mais longo dela, em que ela contava vários episódios da vida Então, dela. E aí falei, não é uma pessoa perfeita, né? Assim, teve uma atitude espetacular e não é mesmo assim uma pessoa perfeita. E por um lado rolou uma decepçãozinha, mesmo adulto, né? Rolou uma coisa assim de olhar e falar, puxa, que pena que não é perfeito. E por outro lado, de olhar e falar, não, graças a Deus, né? Porque aí quer dizer que vários de nós podemos fazer algumas coisas boas na vida. Mas quando eu era menino, com 10 anos, com 11 anos e mais novo, eu acho que eu não conseguia fazer esse movimento. E eu acho que era muito importante a idealização. O Carl Sagan era o meu herói quando eu tinha 10, 11 anos. Por causa da série Cosmos, eu era apaixonado pela série Cosmos, alugava todos. Aí foi um professor de yoga muito famoso no Brasil, que foi o meu grande herói por mais uns 5, 6 anos. E foi muito importante que eu os hiperidealizasse durante um tempo, porque eu acho que eu não tinha cabeça para não os idealizar naquele momento. O meu filho é muito Chico Mendes, por causa de uma escola onde ele estudou. Tenho certeza que tem contradições no Chico Mendes, mas para ele é importante a idealização de um pedaço do Chico Mendes, né? o que você está trazendo combina com um comentário que a Carla fez aqui, que é importante fazer parte de uma escolha coletiva. Eu acho que ela tem razão nisso que ela diz. Não necessariamente coletiva, mas de uma escolha argumentada, como a Edmara falou, argumentada no que ela pode transformar, né, ajudar a transformar como pessoa. O adolescente, por exemplo, ele procura isso que você também trouxe, Bebete, exemplos reais, né, que tenham um propósito, que tragam um propósito de vida. Então, ele está num momento de buscar uma identidade. E a importância de se reconhecer o que ele traz, mas questionar, averiguar junto com ele, levantar as questões para que ele argumente por quê, com que propósito, o que que ele espera, que expectativa ele tem. Eu acho que esta relação de, assim, de pontuar
é importante que o professor tenha claro, porque isto faz parte da construção da personalidade, né? E das escolhas conscientes. Causa e efeito, né? Tudo tem uma causa e tudo tem um efeito. Eu gostei muito da menina que a Edmara citou como heroína dela. Achei, acho realmente muito legal. E fico pensando assim que todos nós, as nossas crianças, seguramente têm aspectos ou momentos deste heroísmo, que talvez fosse importante da gente estimular, reconhecer. Bebete, isso me lembra uma coisa assim, voltando um pouco na fala do Gabriel. Eu acho que a visão da criança, do puber e do adolescente, ele ainda não admite falhas. Então, ele fica nos aspectos que satisfazem aquela necessidade dele de idealismo, né? O adolescente é um idealista, né? Ele procura causas para defender, quer sejam aceitáveis ou não, ele procura causas. A maturidade, mas você pode fornecer informação, você pode fornecer argumento. Acho que essa é a nossa função. E na medida da maturidade e da sensibilidade daquele ser, ele vai poder ir absorvendo ou não, né? Analisar, por exemplo, os heróis de realidade, eles não são perfeitos, né? Eles têm momentos de falha. Assim, por exemplo, quando a primeira visão que você tem de pai e mãe é de um heroísmo total. Você acha que o seu pai é perfeito, que a sua mãe é perfeita. Ali com 10 anos você já começa a desconfiar que a coisa não é bem assim, né? Que o seu pai não é tão bom quanto você imaginava, né? E que a tua mãe, às vezes, né, falha. E na adolescência vem um pouco da rebeldia contra essas falhas, que não são aceitas, porque teriam que ser perfeitos. E na maturidade, a gente volta a admirar pai e mãe, né? E Também. quanto mais velho a gente fica, mais a gente admira a família, os avós, etc. Então, eu acho que esse círculo é isto que o Egan traz de uma forma mais subjetiva, não, ele não é tão objetivo nessa questão. Mas, assim, me parece que na primeira infância é o herói absoluto, né? Na segunda infância, início de puberdade, é um herói que apresenta alguma desconfiança, por isso precisa do fio terra, por isso precisa do aspecto humano, né? E na maturidade, então a gente pode aceitar um herói que o flash do herói, né? Mas que fora desse flash ele pode cometer erros, ele não é perfeito, né? Agora eu Boa me noite. incomodei contigo, Edmara, porque o The Flash era justamente o desenho lá, o filme que eu tinha que ver nos Estados Unidos com meus netos. Eu É um lembro. horror. A Letícia e a Kátia, Patrícia, eu não, a Kátia Patrícia, estou vendo só a tua foto aqui. A Letícia fala que as crianças trazem esses heróis, né, para a escola, o Homem-Aranha, o Batman, etc. Esse é Boa um ponto noite. para a gente pensar, né? Boa noite. Boa noite. Eu queria falar uma coisa. Em Diga. primeiro lugar, eu queria dizer que estou muito feliz em rever, mesmo que seja em vídeo, a Edmara e a Bebete, que eu conheço de muitos anos e fazia muito tempo que nós não nos víamos. Mas, voltando aqui para o nosso assunto, eu estou com a minha cabeça cheia de pensamentos, assim, e o que me vem, assim, para falar é que eu penso, assim, que a criança, ela tem o herói dela é ainda o herói de ficção, né? Como tu falaste Uhum. aqui, Dimara, né? E o adulto já tem o herói real, né? A gente posso exemplificar, assim,
Como a colega agora ali falou, as crianças na escola, elas ainda acreditam no Homem-Aranha, no Super-Homem, né? No The Flash, e isso ainda é bom, né? Mas nós, adultos, a gente já vive já vê aquele herói da realidade. Eu até assim, eu sei que as pessoas já falaram muito sobre isso, mas aqui para nós gaúchos, a enchente do ano passado foi uma coisa tão forte que aquelas pessoas que a gente via lá, resgatando os outros, foi uma coisa assim de heroísmo mesmo, sabe? Aquele herói que a gente, de pequeno na Ó, ficção, gente. pensava que salvava o mundo, a gente viu ano passado aqui aquelas pessoas assim fazendo de tudo assim para salvar as vidas. Então foi muito forte para nós aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, essa questão assim. Então depois desse evento, dessa tragédia, eu já pensei nisso, até li um livro sobre heróis e pensei muito nisso, que aqueles heróis ali do ano passado me remeteram muito aos heróis de ficção de quando eu era criança, né? E então, assim, eu acho que é um assunto tão amplo, né? Com tanta riqueza, assim, para a gente pensar, que uma noite talvez não seja Não seja suficiente, né? suficiente. Veja, É, eu concordo contigo e veja assim, numa situação excepcional, numa situação de emergência, como aconteceu no Rio Grande, ou como aconteceu no Japão recentemente, um terremoto horroroso, né? como já aconteceu É, em Minas Gerais, aqui isso. também, né? É. Em outros Então, o que lugares. acontece? Nessas situações emergem os heróis, porque assim como teve muita gente que salvou vidas, que se privou de coisas para beneficiar o próximo, teve gente que assistiu de camarote, né? Sim, Então, são oportunidades onde os heróis do cotidiano revelam é, qualidades ou características dos heróis de ficção. isso mesmo. Edmar, A gente Eu pode enxergar desta forma, né? queria. E de foi acordo o com que o que tu está a Kátia dizendo, trouxe, né? teus Mexeu com... pais foram muito heróis quando Hã? ajudaram aquela menina. Teus pais foram muito heróis Sim, quando ajudaram aquela menina. É Acho que verdade. sim, é mas isso. veja, era uma situação um pouco diferente da regra, né? Mas eles não tiveram que... eu acho que foi assim, eles deram porque podiam dar e tinham o que dar e o que dava não estavam fazendo falta. Ah, Já mas numa situação de emergência, teve gente que tirou roupa do corpo para mandar, sabe? Por exemplo, a minha cidade, que é uma cidade de 50 mil habitantes, mandou 5 carretas para o sul. Então, teve gente que tirou coisa do guarda-roupa que estava no uso, né? Então, eu acho que essa é a diferença da situação de emergência e de uma situação de cotidiano, né? mas eu A acho que a Kátia gente não colocou, pode desvalorizar situações de cotidiano, porque é o mais comum, e de sim, modo geral ninguém faz nada no cotidiano. é. O cotidiano pode sufocar você. O cotidiano pode te gerar uma acomodação. Exatamente. Então, é isso. Mas eu gostei da colocação da Kátia quando ela disse que ela sempre se encantou pelos heróis do Holocausto, né? Anne Frank é aliás, saiu uma reportagem no Schindler, Estadão né? esses dias, muito interessante, sobre Anne Frank. Mas veja, a, na literatura, a gente encontra muito isto, né? E para a gente entender algumas questões. Na, eu não sei se tem alguém do Paraná aqui hoje. No Paraná existe uma cidade, hoje é uma grande cidade, Araruna, mas na época que o meu pai foi lá abrir fazenda, era um povoado. Tinha meia dúzia de casas, um bar e uma farmácia. Era tudo que tinha na cidade. Mas tinha uma casa grande de madeira que era de imigrantes russos. E eles tinham fugido da Rússia em 17, né, pela Revolução Russa. Então, essa convivência com os migrantes,
tanto da Revolução Russa ou de outras situações de emergência, né? Depois da Segunda Guerra, que trouxe muita gente para cá, é, a gente precisa contar essas histórias, né? Porque senão, por exemplo, a questão do imigrante e da migração interna não chega muitas vezes para as crianças da classe média para cima, que não estão perto desses sofrimentos. Por exemplo, hoje em São Paulo, a gente sabe, por exemplo, que a região do Pari é uma região de imigrantes bolivianos paupérrimos e que tem situações de trabalho escravo no Pari, Uhum. Há não? muito tempo teve. Imigrantes bolivianos em coisa de costura. É, lamento. Então eu acho que não é que você vai colocar os seus meninos, e lógico que a gente não está falando aqui de educação infantil, mas, por exemplo, quais são os textos que a gente apresenta no fundamental? Quais são os autores que a gente recomenda, né? Por exemplo, no Érico Veríssimo, eu li O Tempo e o Vento já não sei quantas vezes, né? Muita gente se fixa no Capitão Rodrigo, que é um personagem interessante, mas, por exemplo, Ana Terra, Ah, Bibiana, né? São as heroínas mulheres mulheres. gaúchas, na realidade, as mulheres gaúchas eram muito fortes, porque os caras, as estâncias eram muito grandes e difíceis, então o homem saía de casa e demorava para voltar, não voltava no mesmo dia. E as mulheres realmente tinham que ter faca na bota, tinham que tomar conta do Não, pedaço. não era só no Gaúcho, não, no norte do Paraná. Minha mãe atirava com Winchester que você não imagina como ela era boa. Porque o papai saía, aquele povoado ali não era só a questão de figura humana, era animal, né? De noite a gente ouvia onça miando, né? E a mamãe tinha um Winchester sempre armada, né? Essas questões, por exemplo, hoje eu olho para trás, eu falo, meu Deus do céu, como é que a minha mãe tinha sanidade mental, né? Com tudo que ela viveu, nos espaços que ela viveu, que eu olho para a minha vida, pô, de extremo conforto. E esse conforto, essa facilidade, né? Pode gerar acomodação. Então, eu acho que nós podemos nos acomodar como pais, como professores, no distanciamento, de uma realidade que fere, de uma realidade que não é tão bonita e que Agora, precisa de heróis. para a gente aproximar as crianças disso, não sei se muitas famílias concordariam. Depende de como você faz. Você não precisa chegar tão perto, né? Mas tem formas. É uma questão, por exemplo, assim. é, Você quer ver uma coisa que me incomoda? Nós temos um estado que se chama Rondônia. Quantos dos nossos alunos de fundamental sabem quem foi Rondon? E por que nós temos um estado chamado Rondônia? Que homem foi esse? Gente, é uma baita homenagem. Por quê? Né? É, é, a gente tem que pensar. Essa é outra coisa que o Egan fala muito. A Montessori é subjetiva, mas de uma certa forma, Gabriel, aí eu preciso da tua ajuda, que para citar Montessori hoje você faz muito melhor do que eu. É, o Egan diz que quando a gente conhece a história de um conhecimento, a história de um conteúdo, ele faz mais sentido para a gente, é a tal da significação que outros autores falam tanto, né? E que isso vai modelando a gente num sentido, né? Por exemplo, Rondon é ligado extremamente à comunicação, ao telégrafo, à instalação do telégrafo brasileiro. A Montessori diz que a história é o fio condutor do conteúdo.
Você pode colocar alguma coisa nesse sentido, Gabriel? Sim, não, mas eu acho que é isso aí. A Montessori, ela vai colocar isso para te dar o que você quer de mim. Ela vai colocar isso no da infância e adolescência, nos apêndices da infância e adolescência, quando ela passa muito tempo falando de história, na verdade, e quando ela fala dos outros conteúdos, ela fala dos outros conteúdos na história. Então ela vai dizer que o estudo da matemática tem que passar pelo estudo das pessoas que fizeram as descobertas matemáticas. O estudo da química, tarará, e ela vai passar também pelos grandes exploradores, ela passa pelos cientistas, os artistas, tal, mas sempre ela volta um tanto na biografia do sujeito e no que ele precisou enfrentar para conseguir fazer aquela descoberta, né? Sim. É. E Eu, assim vai se ajudando a constituir os heróis, né? Tanto para criança, eu coloquei ainda há pouco aí 6 a 9, 9 a 12, porque já é possível e é necessário dialogar nessa fase sobre estas escolhas. Por que que é o teu herói, né? Por que tens como referência? Agora, o que Edmara traz sobre é, né, a Carla também já colocou isso logo no início. O cuidado com as referências, né? E ser seletivo mesmo nas indicações, nas bibliografias, né? Nas leituras, enfim. E procurar a história de tudo. A partir deste contexto, você vai trabalhando o passado e o presente, né? Ó, para dar, ela vai colocar essas ideias todas dela, da importância da ação humana e tal, no final da educação do potencial humano, no capítulo 18 muito, e aí nos apêndices da infância e adolescência. Ok. é, Eu a, queria. Fer- Desculpa. a Fernanda traz uma coisa que acontece muito nas salas de aula. Ela fala que como orientar uma criança que cria uma admiração, um herói, pelo amiguinho que não tem um comportamento legal. Chegou fundo agora, Fernanda. Acontece muito, né? Como E nós faríamos? é mais complicado porque eu estava, quando começasse a falar do que ela tinha falado, eu pensei na questão, a gente tem uma fundação social num lugar lá em Porto Alegre, que também tem tráfico de drogas. Bom, e as crianças que estão que estudam, que ficam nessa fundação no contraturno, são familiares daquelas pessoas, né? É uma comunidade que também tem isso. E, e aí, assim, eventualmente, eles têm ali os seus ídolos, as pessoas que eles admiram. Crianças e como é que ele estava e tal, porque tudo fechado e tal. Aí, depois de muita insistência da minha amiga, eu podia ser afinal, precisam de alguma coisa, tá tendo, né? Acabou que o administrador falou, sossegue, a droga está tomando conta da alimentação das crianças. E, É, aliás, não admira que tomem conta, porque são os filhos, os sobrinhos, é a família deles. Então, quem são os heróis é muito complicado. Eu me é. boto para pensar. Desculpa, Edmara, é que já é a mesma coisa Não, que pode eu falar. queria colocar logo antes. Nós vivemos em um tempo que hipervaloriza ações individuais, conquistas individuais e sucessos individuais. Só que eles são todos mentiras, né? Porque nenhum de nós tem conquistas individuais nem sucessos individuais. A gente sempre se apoia em ações que são de quem está perto da gente. E como isso é um pensamento, não tenho base na minha cabeça para isso. Como a gente hipervaloriza
essas conquistas individuais, o sujeito que enriquece, vamos dizer, no crime, o sujeito que enriquece até no futebol, que aí já não é no crime, já é muito mais nobre, mas usa essa fortuna de uma maneira que privilegia só ele mesmo. Ou o sujeito que descobre uma droga e em lugar enfim, vender essa droga num valor acessível ou abrir mão, desse valor, ele coloca isso num valor altíssimo, tal. Essas pessoas, elas também são hipervalorizadas. E aí, quando a gente fala dos outros heróis que a gente vai pensando, na maior parte das vezes, mesmo os heróis muito, muito bons, a gente ainda está pensando em indivíduos, né? Tem um mestre de meditação que eu gosto muito, ele chama Thich Nhat Hanh. No budismo, o Buda não é Deus, né? O Buda, ele é um ser humano que, num determinado momento, chegou num estado X de consciência. Então, se aposta que vai haver outros, porque se um chegou lá, outros podem chegar lá. E esse mestre, ele diz: o próximo Buda não será uma pessoa, ele será uma comunidade. E eu acho que talvez a gente pudesse, e é muito mais complexo do que contar a história de uma pessoa, mas talvez a gente pudesse contar para as nossas crianças histórias de comunidades, sabe? Eu Que gosto da não ideia. fosse só a valorização do que um sujeito fez, mas do que uma cidade conseguiu fazer lá na Vergueiro, durante alguns anos, eu não sei se continua, lá no Centro Cultural Vergueiro, tinha um grande grupo que mantinha uma horta lá. E aquela horta dependia daquele grande grupo que ficava mantendo aquela horta o tempo todo. A gente não sabia o nome de ninguém. A gente sabia o nome do coletivo e o coletivo era heróico por fazer aquilo naquele lugar, né? Talvez isso nos proteja um pouco também, né? Não abrir mão do outro, mas adicionar isso. Ô, Gabriel, Eu isso é gosto uma dessa coisa que ideia. sempre me incomodou quando eu assistia tanto os heróis da Marvel, da DC, ou até em outras histórias que sejam, justamente como colocavam um herói, sempre era uma única pessoa que salvava o mundo e não realmente não valorizava ali o coletivo, sendo que geralmente não é. Então, quando a gente vai, não sei, para heróis talvez um pouco mais reais, que você fala assim, até a questão do esporte, quando esportes que eu tô falando agora no coletivo. Então, quando você tem o vôlei, quando você tem o futebol, eu jogava vôlei quando eu era adolescente. Então, a vitória de um era de todos. Então, a gente aprende a torcer um pelo outro. Então, e se um vai mal, todo mundo vai mal, porque prejudica o time inteiro. Então, quando a gente admirava, por exemplo, um jogador em específico, no meu caso eu admirava muito o Giba, mas ainda assim a gente admirava todos os outros daquela seleção. Então, eu crescia assistindo a geração de ouro do vôlei, né? Então, assim, o Giba, o Ricardinho, o Serginho, e era apaixonado por todos eles, entendeu? Então, assim, eu gostava mais do Giba pela posição que ele jogava, que era parecida com a minha, mas eu admirava todos os outros jogadores. Então, quando você traz isso, dessa ideia do coletivo, é uma coisa, assim, que sempre me incomodou, inclusive quando eu era adolescente, né? Então, assim, muito, muito, muito bom. É engraçado você trazer o vôlei, porque eu vou complementar o que eu falo agora. O mentor disto se chama Bernardo Rezende. E essa geração de ouro tinha um contrato interno entre eles e o Bernardo, que era o seguinte: o Bernardo tem um lema: quem ganha jogo é time. Então, quando dentro da seleção alguém ganhava um prêmio individual, e esses prêmios normalmente são acompanhados de quantias em dinheiro, 50% do prêmio tinha que ser dividido entre todos da seleção. E o ganhador ficava só com 50%. Então, isto reforçava, porque ele dizia: se o Giba ataca, é porque o Ricardinho sabe levantar, né? E se a bola chega na mão do Ricardinho, foi porque o Escadinha conseguiu segurar o saque do time adversário. Eu sou uma admiradora de vôlei, eu boto o relógio para despertar para ver esse time jogar. E atualmente a gente está voltando a ter bons times. Então, veja, essa questão do coletivo, os jogos
que são coletivos, eles podem passar essa mensagem desde que o treinador mostre isso com muita clareza, porque senão só vale a pena quem faz o gol ou quem faz a cortada melhor na rede, né? E esquece que alguém teve que segurar o saque do adversário, alguém teve que levantar para ele poder fazer aquele ataque bem feito. E os trabalhos de grupo, né? Por exemplo, quando você tem crianças, é, os nomes vão mudando, os neurodivergentes da atualidade, vamos lá pensar assim. É, num trabalho de grupo, às vezes, por exemplo, em Fundamental 2, eles têm que ter uma função que eles possam exercer com competência e dignidade. E mostrar que esse trabalho, por menor que seja, e que embora muitas vezes ele não tenha uma carga cognitiva, ele é importante para o trabalho do grupo, né? Se o cara vai fazer o desenho, se ele vai fazer a digitalização, se ele fica com o trabalho mais braçal, na escola, nós temos que privilegiar essas questões do grupo, mostrar que é um time, a sala de aula é um time, e a gente pode fazer isto aparecer, para depois poder ir para a comunidade externa, né, e apreciar essas coisas. Mas A eu acho, Montessori elogia muito o escotismo, e eu gosto disso também. quando tu estás na escola fazendo este trabalho de que as crianças se constituam um time, tu estás oportunizando que eles sejam heróis. Tanto no sentido de apoiarem o colega que por algum motivo é menos capaz, enfim, tem mais dificuldade, como porque eles se conseguem se colocar na posição de abrir mão, de, sei lá, de ter um sucesso maior, ou de levar um tempo a mais para incluir aquela pessoa. E eu acho que esta é uma forma de se formar heróis. E acho que dentro de Montessori, isso pode começar, sim, lá na educação infantil. Sim. Com o trabalho prático, assim, com a solidariedade que eles podem aprender a ter com os outros, e com a preocupação. E acho que todas as atitudes heróicas que essas crianças fizerem precisam ser valorizadas. Não é elogiadas ou hipervalorizadas, mas valorizadas, precisam ser. A gente precisa ter consciência delas, para que a criança vá construindo a sua consciência de quem ela é, nesse sentido de justiça, de disponibilidade, de compaixão, de presença. A É, eu, identidade, né? Vai criando essa identidade, né? Mas eu me senti bem provocada com essa questão de procurar também comunidades heróicas, times. Eh, já, eu sou dana, eu já estou aqui, a minha cabeça já está 200 por hora procurando aonde eu vou encontrar isto, ou como é que eu posso levar isto para uma sala de aula, se tem alguma narrativa legal. É, por exemplo, ah, tem um livro antigo que me veio na cabeça agora, eu vou reler. Eu vou reler para saber se a memória está boa. Chama-se A Ilha Perdida, da Maria José Dupré. Ó, Que são crianças que se perdem, e se não é a força do grupo, eles não se salvam. Então, eu acho que talvez essa seja um caminho para a gente chegar lá. Fala, Nesse Gabriel. sentido dos livros, a gente tem uma maldição, que é o Senhor das Moscas, né? Que é uma tragédia, e que ninguém deve ler e que deve ser esquecido pela história, porque aquilo virou base para a sociologia, sendo apenas uma obra de ficção. E não tem nenhum caso em que crianças tenham se perdido em que elas não tenham cooperado, que é uma coisa muito interessante. Quando você pega os casos de crianças em grupo que se perderam, sempre se ajudaram, né? Agora a gente teve aquele grupo de meninos da Tailândia, né? Que Da ficaram caverna. presos na caverna, e que é um caso desse.
Tem um filme, e voltando na. Eu perdi agora quem que citou o Holocausto. É um filme de uma família norueguesa, ah, onde assim eles têm uma filha e um primo dentro da casa e estavam escondendo duas crianças judias. E os pais são presos. E aí ficam quatro crianças e com a mensagem de que eles tinham que ultrapassar a fronteira para o país seguinte para se ver livre. Então tem a jornada deles pela neve, pela floresta e como eles se tornam um time. Porque no começo eles estavam culpando as crianças judias pelo que tinha acontecido aos pais. O menino queria mandar, mas a menina era a melhor líder. Um filme fantástico para a gente Quero assistir. ver. Não lembro o E nome, mas eu sei do que você está falando. É é esse pássaro branco também, que tem no Pássaro Prime. Branco, sensacional. Excelente o filme. Eu acho que Você vê, assistir com adolescente, discutir essa. é, Porque ele trabalha a questão da inclusão também, né? é. Tem várias Olha, abordagens. para mim já valeu a tarefa que eu estou levando de procurar essas questões da comunidade. Gabriel, obrigada mais uma vez. Tem um livro Imagina. sobre cooperação, é Pedagogia da Cooperação, se eu não me engano. Depois eu vou procurar e vou compartilhar, que é excelente. Por Eu, favor, escrevam lá aqui nos comentários o nome dos filmes que foram citados. Eu sou ótima para lembrar do enredo do filme e some o artista, o diretor, o título. Eu vou procurar e eu prometo que eu coloco no OMB em forma assim que eu lembrar. gente, pela preservação dos meus rins, eu gosto muito deles. Para que eles fiquem comigo, eu preciso lembrar de colocar no chat agora, vou colocar agora, o link de inscrição do Congresso. E vocês cliquem Assim, no link, tá bom? Por favor, todo mundo, tá? Eu vou colocar aqui. Já deveria ter sido colocado 3 vezes nessa altura, portanto, coloquem, porque senão a Helena vai nos dar de relho. Eu coloquei, vocês viram que eu coloquei no chat, certo? Todo mundo é testemunha. Clica no Todo mundo chat ali no link, por E favor, tá bom? É, lembrar das manhãs de pesquisa também, hein? Porque é, isso. tá aí, né? A gente está começando a divulgação agora, então talvez vários de vocês não estejam sabendo. Dia 9, 16 e 23, eu vou Três. repetir. 9, 16 e 23 de agosto são sábados, e aí vai acontecer pela manhã, das 9 às 11 da manhã, gratuitamente, aberto ao público, as manhãs de pesquisa do Congresso. O Congresso vai ser lá em Campo Grande, em setembro, você tem que se inscrever para participar. Mas a gente vai ter as manhãs de pesquisa abertas ao público e gratuitas para todo mundo participar. A gente vai ter, acho que são 15 pesquisadores, Então, apresentando seus trabalhos em várias áreas diferentes relacionadas a Montessori. Tem trabalhos, assim, acho que a média dos trabalhos é muito legal. A gente ficou muito contente esse ano com o que veio. Então, sintam-se muito convidados. A gente vai fazer uma divulgação ainda em Instagram, no AMB Informa e tudo. Todos os sábados vão ter uma sequência de pesquisas apresentadas e depois vamos ter um tempo para conversar com os pesquisadores que trouxeram suas pesquisas naquela manhã. Então, fica todo mundo E convidado. vai ter mais, né? Essas pesquisas a gente vai disponibilizar os textos de alguma forma, e no Congresso, essas meninas que estão apresentando as pesquisas ficarão disponíveis para conversar com as pessoas sobre as pesquisas. e a opção nós por temos uma esse das pesquisadoras modelo. presentes aqui hoje, né, Samara? A opção por esse modelo de apresentação, um pré-congresso, é para poder prestigiar mais e melhor, né, o desempenho, o empenho, enfim, de cada pesquisador inscrito. Porque no congresso o tempo é muito pequeno. Então, assim, a gente vai poder, né, compartilhar mais, dialogar mais e ter um tempo maior para. As nossas salas, elas têm um limite de 100 pessoas por Zoom. Então, se encher muito, 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 que é o nosso sonho, a gente vai lotar a sala e tal. E se você não conseguir entrar, eu quero te avisar que a gente vai gravar
todas essas manhãs de pesquisa e elas serão disponibilizadas depois no YouTube da OMB também, tá bom? Então, se você não puder ver ao vivo, vai ter a gravação para você. É bem legal, Nada tá como lá. interagir ao vivo e a cores, né? Uhum. É mais legal. Ok. Estamos no tempo? Estamos no tempo. Tá. Já passando alguma coisa. Bom, esse eu acho que foi assim uma grande provocação. Nós mesmos da comissão discutimos muito a esse respeito, mas acho que a gente precisa ter mais trabalho. Fica aqui a sugestão para o próximo congresso que alguém se disponha a pesquisar esses temas relativos à presença dos heróis na educação montessoriana e como é que a gente poderia explorar melhor essas situações e trabalhar com mais competência essas situações. Muito obrigada. Novamente peço desculpas pela nossa falha técnica, mas acontece, né? Então, é isso. Muito obrigada a todos. E ainda tivemos um bom público, apesar de toda a confusão inicial. Quantos somos? Em Então, número de pessoas, chegamos a 33 ou 34 em algum momento. é isso aí. Então, amanhã já é sexta-feira, um bom final de semana a todos, bom descanso para os que conseguirem descansar, bom trabalho para quem ainda tiver que enfrentar um sábado e domingo, mais ou menos o que vai acontecer comigo. Tá ok? Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom descanso.